Conexão Ciência. No episódio anterior do Conexão DCE, falamos sobre como funciona um diretório central dos estudantes. Agora, o C2 recebe o presidente do DCE da Universidade Estadual de Maringá, Pedro Marques, para explicar quais são os benefícios de participar do diretório e por que essa atuação é tão importante. Eu me chamo Pedro, eu sou o atual coordenador-geral do Diretório Central de Estudantes, aqui da Universidade Estadual de Maringá. O coordenador-geral é como se fosse o presidente, o responsável por dirigir todos os trabalhos da atual gestão, que é a gestão em presente, que a gente está pela terceira vez consecutiva frente da coordenação, e essa é a primeira vez que eu estou como coordenador-geral. Eu acho que de todos os trabalhos que a gente desenvolve, é importante colocar que o que orienta o nosso trabalho são os nossos princípios, que a gente tem um plano de lutas, a gente tem uma linha política, a gente tem toda uma plataforma política, bandeiras que orientam a nossa forma de atuação, os nossos trabalhos, o que a gente vem lutando há esses mais de 3 anos, que a gente vem lutando antes mesmo de ser DCE, que a gente defende o movimento estudantil combativo independente, entendendo a combatividade como caminho de vitória dos estudantes, então defendendo a greve geral de ocupação como tática mais avançada do movimento estudantil, mas entendendo que é a maneira certa de combater toda a burocracia, todo o oportunismo, toda a reação que existe dentro do movimento estudantil, dentro do Estado, dentro do governo e tudo mais. E a independência, entendendo que a gente não pode ter vínculo nenhum com partido político, com reitoria, com empresa, com coisa do tipo, pois isso amarra o movimento estudantil a ficar subjugado às demandas, às necessidades de pessoas externas ao movimento estudantil. Então a gente sempre se orienta nesses 2 princípios, nesses 2 pilares, mas também na defesa da educação pública gratuita e a serviço do povo. Então isso vai desde a universidade, que a gente sempre fala defender a universidade pública, gratuita, científica, democrática, autônoma e a serviço do povo. Então é entender que a universidade ela tem que ser pública, ela tem que estar na mão do Estado, não pode estar na mão de empresas privadas que tenham interesses particulares de somente obter lucros e lucros exorbitantes sem se preocupar com a educação, com o ensino e tudo mais. Ela tem que ser gratuita, então de acesso a todo mundo que tiver interesse, a todo mundo que quiser poder estar fazendo a universidade, tem que ter a possibilidade de estar participando sem pagar nada. Ela tem que ser científica, na produção de ciência realmente, não em questões subjetivas ou em pseudociência, mas produzir ciência de verdade, que tenha o seu valor científico, que siga a ciência e que defenda a ciência. Democrática no sentido de que a participação dos estudantes tem que ser amplamente difundida dentro de âmbitos da universidade, desde os conselhos universitários aos departamentos, que tem que ter a participação massiva dos estudantes, dos funcionários, de todo mundo que participa da comunidade acadêmica, está participando das decisões dentro da universidade. Ela tem que ser autônoma no sentido de que não pode ser dirigida por interesses particulares de indivíduos, de reitorias ou empresas ou coisas do tipo, e sim a própria comunidade acadêmica decidir como que ela deve tomar as rédeas da universidade, como que isso se deve acontecer, como que a universidade deve funcionar. E a serviço do povo, que é o principal, é entender que tudo que se produz dentro da universidade, tudo que se faz dentro da universidade, o seu principal objetivo é servir ao povo, principalmente o povo trabalhador, com ciência de verdade, levando as soluções para os problemas deles e colocando em prática essas soluções, pesquisando as soluções, desenvolvendo elas e aplicando essas soluções para os reais problemas da sociedade. E tudo isso orienta as nossas lutas no dia a dia. Então é lutando pela permanência estudantil, que a gente luta com a reabertura do RU, que a gente lutou lá a retomada das aulas presenciais após a pandemia, que tudo estava aberto, exceto a universidade. A gente lutou antes mesmo de ser DCE para que as aulas retornassem e a gente conquistou isso. O RU, que é uma luta importantíssima para a permanência estudantil, com o café da manhã, que foi conquista nossa, a volta no almoço, que também foi conquista nossa, a volta do jantar também, a instalação dos ar-condicionados, Pix, porcentagem de cartão de crédito, as melhorias constantes na alimentação, políticas tentar diminuir a fila do RU, aumentar a quantidade de pessoas que conseguem servir simultaneamente, várias outras questões que a gente luta em torno do RU. Mas não só isso também, com a questão da moradia estudantil, após mais de uma década fechado, parada as obras, a gente foi responsável por conquistar a retomada
e o compromisso da universidade em retomar a construção da moradia estudantil, que já tem plano, já tem tudo definido, agora é ir atrás, cobrar o governo estadual para que se destine verba para a construção da moradia estudantil, que é extremamente importante para atender às necessidades dos estudantes, principalmente os estudantes mais pobres, que vêm de fora da cidade, de muitos lugares muito longe e não tem lugar para morar. Além disso, a gente também luta pela questão das bolsas, que é essencial para que os estudantes possam se manter, possam se dedicar aos estudos, à pesquisa, à extensão aqui dentro da universidade. Então, a gente foi responsável por fixar o preço das bolsas, por permitir que as bolsas pagas pela universidade possam ser acumuladas, fazer com que tivesse uma data fixa para o pagamento delas, e além de várias outras coisas que constantemente, quando vai dando problema nas bolsas, que hora ou outra acontece, a gente sempre está lá para ir atrás de resolver esses problemas, cobrar a reitoria, cobrar os setores responsáveis por essa questão. Além disso tudo, a gente também sempre luta pela questão do povo palestino, pela luta do povo indígena, pelo povo camponês, fazendo ações de solidariedade, campanhas, eventos para divulgar a situação, arrecadações para ajudar esse povo. Agora mesmo a gente está organizando uma ação de solidariedade ao povo Avá-Guarani, e a gente está fazendo uma ação de solidariedade de arrecadação, conversar com o Walid Rabah, que é o presidente da Federação Árabe Palestina no Brasil, que é uma entidade nacional que organiza comitês de apoio à luta do povo palestino a nível nacional. Então a gente vai estar realizando esse evento ainda nesse mês já. Então são várias ações que a gente faz. A gente também luta por trazer cultura, trazer lazer e momentos de integração da universidade através das feiras de boas-vindas que a gente realiza na semana de recepção de calouros, os arraiais da UEM, que também a gente realiza uma forma dos estudantes estarem se divertindo, trazendo cultura aqui para dentro da universidade. A gente também ajuda entidades, centros acadêmicos a conseguirem salas, espaços de convivência para os seus estudantes. A gente atualmente já conseguiu, esses últimos meses, a gente já conseguiu 2 salas para nossas entidades, estamos vendo de conseguir mais uma para alguma uma outra entidade, e isso ir melhorando também os espaços dos estudantes. A gente também auxilia os estudantes a estarem realizando suas viagens acadêmicas, comprando materiais, reformando seus blocos, reformando suas coisas. A gente vai atrás de fazer manifestações, ocupações para melhorias da infraestrutura e várias outras coisas dentro da universidade para estar melhorando a universidade para os estudantes. A gente também ativamente luta contra todos os cortes, precarizações e privatizações que acontecem não só dentro da universidade, mas também com o ensino público em geral, que nem houve ano passado a projeto de lei de privatização dos colégios, que a gente foi junto com os estudantes secundaristas, conseguimos mobilizar centenas de estudantes para estar manifestando na rua, ocupando espaços, para estar protestando contra a privatização dos colégios. Isso é uma luta constante que a gente faz, até com o novo ensino médio, que a gente entende que é uma política de precarização do ensino, anticientífica, anticrítica que acontece. Então a gente, desde aquela época, já vem lutando também constantemente. Os colégios de verbos que vem acontecendo, a militarização em colégios que a gente vem lutando também, apoiando a luta de companheiros de outras universidades, de outros estados, além de várias outras lutas que a gente também vem travando ao longo do tempo. Eu acho que a mais expoente que aconteceu recentemente foi a ocupação da reitoria no dia 29 de abril, que foi por conta dos apagões que a gente conquistou, que agora não tem mais apagões na universidade por conta dos transformadores, então não é mais algo constante que prejudica enormemente os estudantes. As filas da Rio a gente já está vendo várias políticas para estar tentando melhorar elas, que é um processo demorado por conta de licitações, burocracias universitárias. Tem também a questão da infraestrutura da universidade, que a gente cobrando mês a mês, semana a semana, dia a dia, para que a universidade tenha reformas, manutenção constante, que a gente vê que nem teve com o G56, houve o alagamento após essas chuvas fortes que aconteceram. A gente já foi atrás de cobrar a reitoria, a universidade, para estar melhorando, para estar reformando. E além disso, também uma outra luta que a gente tem é a questão de lutar contra a LGU, a Lei Geral das Universidades, que é uma lei imposta pelo Estado aqui do Paraná e a todas as universidades estaduais, que barra a autonomia, a democracia dentro das universidades, faz com que vários cursos corram risco de serem fechados por conta de terem que bater metas, de atingirem certos patamares, certas conquistas. E isso tudo é contra o ensino, é contra a educação, contra a valorização da ciência, é contra a universidade pública, gratuita e científica a serviço do povo. Então são várias lutas que a gente vem travando e várias outras coisas que a gente vem levando como plano de lutas e que a gente vem desenvolvendo cada dia mais.
como o DCE se organiza internamente, existem núcleos ou cargos específicos. Existem 2 cargos específicos, que é o coordenador geral, que sou eu no caso, como se fosse o presidente, e a coordenadora de finanças, que é a companheira Emily, que é como se fosse a vice-presidente. Esses são os 2 cargos oficiais, por assim dizer, mas a gente separa em diferentes comissões responsáveis por diferentes trabalhos, tanto comissões fixas, por assim dizer, como os companheiros responsáveis pela propaganda, que são responsáveis por fazerem as postagens, as artes, os textos e tudo mais, para a gente estar divulgando, fazendo publicações, cartazes, faixas e tudo mais. Também tem os companheiros responsáveis pelo financeiro, que fazem desde o balanço do que a gente tem de dinheiro, tanto institucional quanto de arrecadação própria, o quanto que a gente consegue arrecadar com eventos, quanto que a gente precisa angariar, políticas de autossustentação que a gente tem que estar realizando para arrecadar dinheiro, para conseguir progredir com o movimento estudantil, porque, que nem eu disse, a gente faz parte do movimento estudantil combativo independente no sentido de que a gente não tem vínculo com nenhuma empresa ou partido, então a gente não recebe financiamento de ninguém, não recebe verba de um partido, que nem vários outros DCEs. Aqui não, a gente luta com as próprias mãos para estar arrecadando dinheiro, para estar sustentando e para estar realizando os eventos que a gente realiza, as ações de solidariedade, fazendo as lutas, as manifestações, que tudo isso tem um custo. Até mesmo a sala do DCE, que recentemente foi inaugurada, ela teve, a maior parte dos custos foi pago com o próprio dinheiro que a gente foi arrecadando, e doações e contribuições de apoiadores, professores e tudo mais que a gente foi atrás de conseguir colocar com as. Então isso mostra a independência, como a gente luta. Mas além disso, a gente também organiza comissões responsáveis por coisas específicas no momento. Então existe uma demanda específica agora atual, que é estar organizando o evento da Palestina com Ali de Rabah, o presidente da FEPAL. Então tem os companheiros e companheiras responsáveis por estar organizando esse evento, se reunindo entre si, entre eles mesmos, para decidir os detalhes, a locação do espaço, o horário, o transporte, a alimentação, a mesa, a ornamentação, todos esses detalhes. Além disso, existe o grupo de pessoas responsáveis por estar organizando a ação de solidariedade ao Zava Guarani, lá em Terra Roxa, Guaíra. Então tem isso. Quando acontece as festas de a Feira de Boas-Vindas ou a Arraiá da UEM, existem as comissões que são responsáveis por organizar, e é importante ressaltar que cada uma dessas comissões, a gente sempre segue o centralismo democrático, entendendo que tem que ter companheiros, companheiras responsáveis que estão dirigindo cada uma dessas comissões. Assim como eu sou responsável por dirigir todo o DCE, existem os companheiros responsáveis por dirigir cada comissão, pela comissão de propaganda, pela comissão de finanças, pela comissão que está realizando as nossas feiras, nossas festas, o evento da Palestina, a ação de solidariedade aos Zava Guarani. Então cada uma dessas coisas vão surgindo. Assim como quando a gente vai organizar mobilizações em torno de algum evento específico, contra os quais a gente também tem os responsáveis por estar organizando esse evento, as oficinas de cartazes têm os responsáveis. Então surge uma demanda, existem demandas fixas, que a gente tem as comissões específicas para estar lidando com aquela questão, e tem os companheiros responsáveis por estar organizando e dirigindo aquela comissão, e os demais companheiros que vão estar se somando na luta, na organização e no trabalho com os companheiros. Pedro, e para você, assim, qual a importância de existir um DCE dentro das universidades públicas? É de extrema importância que se tenha um DCE dentro da universidade, para que ele consiga organizar a luta dos estudantes, o movimento estudantil dentro da universidade, porque os centros acadêmicos eles ficam focados, eles fazem um trabalho de base dentro de cada curso. Então eles ficam não limitados, mas de certa forma limitados ao trabalho que eles vão estar desenvolvendo dentro do seu próprio curso. É claro, eles têm toda a liberdade de estar se envolvendo, trabalhando, fazendo projetos, atividades com outros cursos, mas o foco principal é estar resolvendo os problemas dentro do curso, com os estudantes, os professores e tudo mais, dentro do seu próprio curso. O DCE já vem com uma perspectiva, uma limitação menor, de que a gente tem que travar a luta, trabalhar por questões que atendam todos os estudantes, todos os cursos. E isso é uma coisa que a gente sempre coloca, que todas as nossas pautas, que todas as nossas lutas são visando atender todos os estudantes da universidade, principalmente os estudantes mais pobres. Que a gente sempre prevê estar fazendo as políticas de permanência estudantil é visando que todos os estudantes tenham acesso a isso. Se a gente vai lutar pela contratação de mais professores, é para que todos os estudantes tenham mais professores, cada curso tenha mais professores. Para a infraestrutura, é lutando para que todos os estudantes tenham infraestrutura adequada. Então, tudo que a gente faz é voltado pensando em todos os estudantes. E isso é importante porque o DCE ele tem essa visão mais ampla de estar se mobilizando para todos os estudantes, lutando, se organizando, tendo um contato mais próximo com a organização, com os setores da universidade.
que é bem mais facilitado quando você tem o DCE para estar realizando esse trabalho. Mas é importante ressaltar que só ter um diretório central de estudantes não é o que vai fazer a diferença dentro do movimento estudantil, dentro da luta dentro de cada universidade pública. É de extrema importância que você tenha um DCE que siga a linha do movimento estudantil combativo independente. Como vocês, enquanto DCE, têm atuado, pode compartilhar brevemente algumas ações ou conquistas marcantes? Bem, eu acho que eu já citei sobre a questão da ocupação da reitoria no dia 29 de abril desse ano, em que a gente conquistou, finalmente, não tivesse mais apagões na universidade, que tivesse melhorias no RU para que diminuísse as filas, contratação de mais funcionários e tudo mais. A questão da infraestrutura, que é um problema que é antigo, mas que demora para ser efetuado, mas que está sendo encaminhado, que está acontecendo, diversas reformas, diversos processos de licitação para reformarem vários blocos, reformarem várias questões, problemas que estão acontecendo. Então a gente vem fazendo essa uma luta constante, organizando até mesmo comitês específicos para estarem fiscalizando, denunciando os problemas de infraestrutura, que é um plano atual que a gente está tendo de ampliar isso para mais cursos, para mais departamentos dentro da nossa universidade. Além disso, já falei da questão dos Ava Guarani, que a gente está indo fazer ação de solidariedade. É a segunda ação de solidariedade aos povos indígenas que a gente realiza nesse ano. Que o primeiro a gente realizou em janeiro, lá no Mato Grosso do Sul, com os Avaeté, no qual a gente se somou também junto com a luta dos camponeses indígenas numa tomada de terra e os companheiros lá. E nisso as famílias foram expulsas pela tropa de choque, justamente quando a gente estava lá, uma coincidência enorme. Então, além disso, a gente também tem as diversas atividades que a gente realiza em pró-luta do povo palestino, denunciando o que vem acontecendo, exigindo o rompimento imediato das relações entre Brasil e Israel em todos os âmbitos, militar, político, social, econômico, todos os âmbitos, e que não se tenha mais influência do sionismo dentro do nosso país, pois isso é uma coisa candente que vem acontecendo, que como o DCE foi censurado recentemente, não só o nosso, mas outros DCEs também, como da Laranjeiras do Sul, Grande Dourados, como eu já citei, que são companheiros nossos, que vinham divulgando eventos da Palestina, vinham divulgando a luta do povo palestino, do povo indígena, do povo camponês, e nisso foram censurados, também acusados de estarem fazendo vínculo com associações, com entidades terroristas, por estarem divulgando a luta do povo. Então, isso mostra como esse lobby sionista, esse lobby reacionário atua no nosso país, no mundo inteiro, censurando, coibindo, atacando a luta do povo. E todas as entidades e personalidades e ativistas que denunciam, que lutam pelo povo, tanto do povo palestino, do povo indígena, quanto do povo camponês também. Então, além disso tudo, a gente também teve o extremamente vitorioso Arraiá, o segundo Arraiá na UEM, que a gente conseguiu organizar, a gente organizou com as próprias mãos. A gente teve apoio pontual da universidade, mas foi principalmente trabalho dos estudantes, do DCE, de apoiadores, para estar realizando aquele evento, que foi extremamente vitorioso, contou com mais de 3.000 pessoas circulando por aquele evento. Teve bingo, teve concurso de traje, teve touro mecânico de graça. Isso foi uma conquista que a gente conseguiu. Então são várias coisas que a gente vai conquistando. Teve a sala do DCE que a gente conseguiu reformar após anos, ela tá fechada porque antes da gente assumir o oportunismo na tomada do DCE, tinha destruído aquela sala, estava subutilizada, estava com drogas, bebida, camisinhas e várias outras coisas dentro da sala, estava imunda aquela sala, e a gente com as próprias mãos fomos lá atrás de arrumar ela, reformar com o nosso próprio dinheiro e ir atrás de fazer arrecadação. Até mesmo em alguns momentos tentamos contar com o apoio da universidade, mas não podemos contar com isso, pois dentro da burocracia, dentro das limitações, dentro da falta de vontade da universidade, a gente foi lá com as próprias mãos, os próprios estudantes, o próprio DCE, a própria gestão UEM presente, está realizando essa reforma para que os estudantes pudessem ter um espaço de convivência, um espaço para estarem utilizando e de mobilização também em outros eventos. Além disso, teve 2 novas salas para 2 novos centros acadêmicos que a gente conquistou, mais novos centros acadêmicos que brevemente vão estar tendo salas ou melhorando suas salas. Tem o projeto de retomada da moradia estudantil, de construção de novos quiosques para centros acadêmicos lá no F05. Tem as questões de política permanente estudantil que a gente vem lutando também, as questões das bolsas, o preenchimento de todas as vagas para conselheiros discentes nos conselhos, no CAD, que é o Conselho Administrativo, no COU, que é o Conselho Universitário, no SEB, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que são conselhos importantíssimos para as tomadas de decisões importantes dentro da nossa universidade, que a gente defende que todos os estudantes têm que estar participando, que infelizmente ainda é participação minoritária,
mas que a gente vem travando luta constante há anos para que se tenha a participação igualitária dos estudantes dentro desses conselhos, que a gente seja 50-50 dentro desses conselhos, para que os estudantes possam ter voz ativa dentro das decisões da universidade. Então a gente vem lutando constantemente para que isso venha acontecendo. Então, tanto as melhorias para incentivar os estudantes a participarem desses conselhos, com bolsa, com resoluções e normativas que regularizem o pagamento dessas bolsas, que antes não tinha nenhuma normativa, não existia data fixa, não existia valor fixo, não existia forma como ser feita, e agora a gente conquistou com que isso fosse efetuado dentro da nossa universidade, para que os estudantes pudessem participar dos conselhos, tivessem um incentivo e pudessem ter um apoio financeiro para estar participando desses conselhos. Então isso são algumas das conquistas, uma das lutas que a gente teve atuais, além de várias outras que eu acho que eu até esqueci, mas que também são muito importantes. E só uma conquista muito importante para estar colocando, eu acho que mais recente, que é a questão de que a gente conseguiu estar licitando um ônibus através da universidade, através do dinheiro institucional que o DCE tinha, através de solicitação do Centro Acadêmico de Pedagogia aos outros centros acadêmicos, para estar licitando um ônibus para conseguir levar os estudantes, não só aqui da nossa universidade, não só do Centro Acadêmico de Pedagogia, não só do DCE, mas de vários cursos, de várias entidades, para estarem participando do 26º Fórum Nacional de Entidades de Pedagogia lá em Belém do Pará. E isso não foi só para aqui da nossa universidade, a gente levou companheiros de Porto Alegre, Florianópolis, Chapecó, Laranjeiras do Sul, Mato Grosso do Sul, Curitiba, Campinas e várias outras universidades que a gente conseguiu, através desse ônibus, através dessa organização e mobilização que a gente realizou aqui na Universidade de Maringá, a gente conseguiu proporcionar que diversos estudantes de diversos locais aqui da região sul e centro, oeste e sudeste também participassem desse evento, que foi de extrema importância, extremamente vitorioso para a politização, para a definição do plano de luta da Executiva Nacional, para que os estudantes que voltassem desse evento estivessem mobilizados, politizados em torno do movimento estudantil combativo independente, o que é extremamente importante para o avanço da luta estudantil. Então essa eu acho que é uma conquista muito importante que a gente teve e que é importante salientar, que ela vai ser muito importante porque os companheiros e companheiras que voltaram desse evento voltaram muito mais firmes, muito mais politizados, muito mais consequentes na luta, de estar realizando esses trabalhos aqui na universidade. Isso é de extrema importância, estar formando esses companheiros para que se possa desenvolver cada vez mais o trabalho dentro da universidade. E como os estudantes podem participar das decisões e ações do DCE? Conta pra gente. Bem, todos os estudantes eles têm direito de participar do SEB, que é o Conselho de Entidades Estudantis de Base. Todos os estudantes têm direito a estar participando, discutindo, falando, debatendo. Entretanto, somente os centros acadêmicos e entidades têm direito a voto no conselho, isso é uma particularidade do conselho, mas também tem as assembleias gerais que acontecem em casos extremos de ocupação, de greves, em que todos os estudantes têm direito de participar e têm direito a voto. Cada estudante tem direito à sua voto. E essas reuniões são muito importantes para os estudantes estarem se informando, participando, discutindo, debatendo as próximas ações, as atividades e os trabalhos que vão ser desenvolvidos e as lutas desenvolvidas em torno da universidade, em torno da educação aqui na nossa universidade. E além disso também tem as diversas ações, atividades que a gente realiza abertamente para todos os estudantes estarem participando, como o Arraiá, como os eventos da Palestina, da luta do povo guarani, do povo indígena, que os estudantes são totalmente abertos, convidados a participar e se somarem junto conosco na luta. E também tem a possibilidade dos estudantes que tiverem interesse em se somar, entrarem na gestão do DCE, na gestão Oi Presente, também tem total liberdade para estarem se somando junto conosco. Basta ter concordância e alinhamento político conosco na nossa linha, que é a linha do Movimento Estudantil Combativo Independente. Então, todo mundo que tiver concordância, está seguindo essa linha, aplicando ela nos trabalhos, está convidado a participar do DCE. Basta entrar em contato conosco, que a gente vai estar apresentando, conversando, estudando, ensinando, mostrando e dando trabalho, que é no trabalho que se forja e que se assimila e aprofunda a teoria, que é a teoria do movimento estudantil combativo independente, e que coloca em prática e vai desenvolvendo e avançando e tomando cada vez mais decisão por estar fazendo parte dessa linha, desse movimento estudantil combativo independente. Então, essa é a forma como os estudantes podem estar participando. Fica aberto o convite a todo mundo que tiver interesse, pode entrar em contato conosco, que a gente é aberto a todo mundo que tiver decisão e alinhamento político conosco para estar participando dessa luta, até porque o DCL não é formado por professores, por funcionários, ele é formado por estudantes que não recebem nada para estar fazendo parte do DCE,
não recebem salário, não recebem bolsa, nada do tipo, e que estão lá por decisão, por estarem com concordância com a política, com a nossa linha. Então, para estar realizando e melhorando a universidade pública, para estar melhorando as condições de ensino e educação para todos os estudantes. E para fechar, qual mensagem você deixaria para quem ainda não se envolveu com o movimento estudantil, mas tem vontade de começar? A mensagem que eu deixo para todos os estudantes é que não tenham medo, não tenham receio de estar se somando à luta do movimento estudantil, a estarem lutando pela universidade pública, a estarem lutando por educação de qualidade, a estarem lutando pela universidade. Por mais que muitos tenham preconceito ou receio, principalmente por culpa do oportunismo dessas juventudes podres que fazem parte de partidos, que são influenciados, mandados pelos partidos, por políticos, por reitorias, eles não são quem realmente fazem a luta, quem realmente conquista as coisas dentro da universidade. E sim é um movimento estudantil combativo independente que vem mostrando há anos qual é a linha correta e como se trava essa luta e como os estudantes têm uma esperança de estarem conquistando melhorias na universidade, que a nossa linha é a principal responsável por estar mostrando esse horizonte para os estudantes, esse caminho luminoso para que os estudantes possam estar conquistando as coisas na universidade. Enquanto, em contrapartida, em contradição, vem o oportunismo obscurecendo a visão dos estudantes, afastando os estudantes da luta estudantil, e a gente vem lutando para que aproxime os estudantes cada vez mais. Então, para que eles tenham se somando conosco nas lutas dos estudantes. Então, fica aberto esse convite a todo mundo que tiver interesse. Não existe somente o oportunismo, não existe somente essas juventudes ligadas a partidecos eleitoreiros da falsa esquerda que se pagam de democráticos, de lutarem pela universidade. Não existe somente eles no movimento estudantil. Aqui na Universidade Estadual de Maringá a gente tem o privilégio de ter um movimento estudantil combativo independente, que vem travando luta há anos e há anos para estar conquistando diversas melhorias na universidade. E esse sim é o caminho que dá esperança, que mostra os horizontes de um novo mundo para todos os estudantes que tenham interesse em realmente estarem travando a justa luta dos estudantes. Então fica aberto o convite a todo mundo e eu acho que é isso que eu tenho a dizer para todo mundo que tiver interesse em estar se somando à luta, que venham, se somem à luta e que conheçam o movimento estudantil combativo independente, podem conversar conosco, podem trazer suas dúvidas, suas considerações, que a gente é aberto a todo mundo que tiver interesse para estar explicando essa diferença e como se realmente acontece a luta dentro da universidade. É isso. Muito obrigado a todos. Agora você já sabe o básico sobre os DCEs. Aposto que se interessou por esses movimentos estudantis. Então não deixe de conferir a matéria Ser Estudante é Viver o Presente para Moldar o Futuro, lá no site do C2. A gente te espera lá. Conexão Ciência.